A ansiedade é um inimigo silencioso. Ela não grita, mas sussurra medos. Não ataca, mas paralisa. Ela não vive no agora. Ela se alimenta do futuro. Vivemos em um mundo acelerado, onde a mente corre antes mesmo dos pés tocarem o chão. E é exatamente aí que o estoicismo entra. Como uma âncora, como um remédio antigo para um mal moderno. Se você sente que está preso em pensamentos que não te deixam viver em paz, hoje você vai descobrir 10 chaves estoicas para abrir as portas da tranquilidade e reconquistar o que é seu por direito, a sua paz interior. 1. Aceite o que você não pode controlar. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, ensinava que o verdadeiro sofrimento não vem dos fatos em si, mas da forma como os interpretamos. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa simples ideia guarda uma revolução interna. A realidade externa é indiferente. O que realmente importa é como você responde a ela. A primeira e mais fundamental chave estoica para vencer a ansiedade é discernir o que está e o que não está sob o seu controle. Divisão estoica do mundo. A mente estoica divide tudo em 2 grupos. O que depende de mim, minhas ações, minhas escolhas, meus julgamentos, minha atitude, meu esforço. O que não depende de mim, a opinião alheia, o clima, o passado, o futuro, a saúde dos outros, o trânsito, o comportamento das pessoas, o resultado final das minhas ações. O erro que nos aprisiona na ansiedade é tentar controlar o incontrolável, querer que o outro mude, querer garantir que tudo saia perfeito, querer que o futuro aconteça exatamente como imaginamos. Esse desejo de domínio absoluto é um veneno lento, porque a vida, por natureza, é imprevisível. E o que não está nas suas mãos não deveria estar no seu coração. Aceitar não é desistir, é libertar. Aceitar o que você não pode controlar não é passividade, é sabedoria. Não é se render, é redirecionar a energia para o que importa. O estoico não fecha os olhos para o caos. Ele apenas se recusa a ser arrastado por ele. Quando você solta aquilo que está fora do seu alcance, você abre espaço para cultivar aquilo que está dentro de você. Calma, foco, coragem, autodomínio. O poder de soltar. Imagine que sua mente é uma casa. Cada vez que você tenta controlar o comportamento de alguém, o futuro ou o acaso, você convida a ansiedade para entrar. Ela se senta no sofá, põe os pés na mesa e domina o ambiente. Mas ao soltar, você fecha a porta e diz: aqui dentro só fica o que eu posso conduzir. Esse é o coração do estoicismo. Esse é o início da sua paz. Conclusão do princípio. Aceitar o que você não pode controlar é um ato de coragem silenciosa. É você afirmando: não posso mudar o mundo inteiro, mas posso mudar a mim. E ao fazer isso, você conquista algo que ninguém pode tirar: a liberdade de espírito. Essa chave não resolve todos os problemas, mas muda a forma como você os encara. E às vezes, isso é tudo o que você precisa para viver com mais leveza, clareza e força interior. 2. Viva o agora. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: a verdadeira vida é viver o presente. E nessa frase simples está uma das lições mais poderosas e mais negligenciadas da filosofia estoica. A ansiedade é, por essência, uma fuga do agora. Ela projeta a mente para frente, criando cenários, medos e suposições que ainda nem existem. Ela vive no e muitas vezes te impede de viver no é. O presente é tudo o que existe. Para os estoicos, o tempo é dividido em 3 partes. O passado já se foi. Não pode ser mudado, corrigido nem revivido. O futuro é incerto. Não pode ser previsto, controlado ou garantido. O presente é o único ponto onde você realmente existe, onde a vida acontece. E ainda assim, passamos a maior parte da vida mental longe do agora, ruminando o que foi, temendo o que será, nos distraindo do que é. Essa desconexão é a raiz da ansiedade, mas também é uma escolha e, portanto, pode ser revertida. A prática estoica da presença, viver o presente, não é um clichê, é uma disciplina. É um treinamento diário da atenção. É aprender a
Respirar fundo e notar que o ar está entrando agora. Comer sentindo o sabor e não devorando no piloto automático. Ouvir alguém com os olhos e a mente, não só com os ouvidos. Caminhar sentindo o chão e não pensando nos e-mails pendentes. Essa presença simples é profundamente transformadora, porque quando você está no agora, a ansiedade perde o oxigênio. Ela não consegue sobreviver onde não há futuro para temer. A mente que foge do agora se torna prisioneira. A maioria dos sofrimentos humanos nasce da resistência ao momento presente. Queremos que as coisas sejam diferentes. Queremos que o futuro já tenha chegado. Queremos que o incômodo passe antes de aprender com ele. Mas o estoico não foge. Ele encara o agora como mestre e não como ameaça. Ele sabe que cada instante contém a semente da virtude. E é plantando agora que ele colhe paz mais tarde. Conclusão do princípio. Viver o agora não é negar o passado, nem ignorar o futuro. É apenas reconhecer que só o agora está nas suas mãos. E quando você se entrega a esse momento com atenção, presença e aceitação, você descobre um poder silencioso. A vida nunca esteve no tempo. Ela sempre esteve na consciência. A mente ansiosa vive em outro lugar. A mente estoica vive aqui. E é nesse lugar, neste segundo, que a verdadeira liberdade começa. 3. Reduza o excesso de pensamento. A mente ansiosa raramente silencia. Ela repete cenas, cria hipóteses, revive dores e antecipa problemas. Ela não descansa, ela rumina. E nesse ciclo de pensamentos ininterruptos, o que deveria ser reflexão se transforma em prisão. Sêneca advertia: a vida é desperdiçada em muita reflexão. Para o estoicismo, pensar é essencial, mas pensar demais é uma forma de estagnação disfarçada. É o excesso da razão virando dúvida. É a análise se tornando medo. É a mente trocando ação por hesitação. Pensar demais não é sabedoria, é insegurança. O pensamento constante, quando não direcionado, não ilumina, confunde. Ele fragmenta a mente, cria caminhos que não levam a lugar nenhum e bloqueia a coragem de agir. Muitos confundem o excesso de pensamento com profundidade. Mas a sabedoria estoica não mede a qualidade da mente pela quantidade de ideias, e sim pela clareza que ela produz. O sábio pensa para decidir. O ansioso pensa para evitar decidir. E esse segundo caminho não leva à segurança, leva à paralisia. A virtude da ação ponderada. O verdadeiro equilíbrio estoico está em pensar o suficiente para agir com sabedoria, e então agir com firmeza. É tomar o tempo necessário para refletir com clareza, e não usar a reflexão como desculpa para não se mover. Como dizia Epicteto, não diga que você pensa, mostre o que pensa através de suas ações. A sabedoria não se prova nas ideias, mas naquilo que você coloca no mundo. Silencie para ouvir a razão. Uma mente barulhenta não é produtiva, é desorganizada. É como um quarto cheio de vozes, onde nenhuma é clara. O estoico aprende a silenciar o ruído para ouvir o essencial. A voz da razão, do que é justo, do que é necessário. Esse silêncio não é ausência de pensamento, é foco, é presença, é priorização do que importa. Conclusão do princípio. Reduzir o excesso de pensamento não é se tornar impulsivo, é resgatar a eficiência mental. É entender que pensar demais não resolve, mas agir com clareza resolve quase tudo. A mente estoica não vive atolada em dúvidas. Ela escolhe com base em princípios. Ela age sem perder tempo com fantasmas que só existem no pensamento desgovernado. No fim, sabedoria não é pensar mais, é pensar melhor. E depois, agir com propósito. Porque é na ação e não na obsessão que você encontra a paz que tanto procura. 4. Pratique o desapego. A ansiedade nasce da ilusão de posse. Quanto mais você acredita que algo é seu para sempre, mais medo você sente de perdê-lo. Relacionamentos, aparência, status, dinheiro, reputação, tudo isso pode parecer sólido, mas sob a luz da razão estoica, são apenas empréstimos da vida. O estoico, ao contrário do ansioso, não vive em função daquilo que tem. Ele vive em função daquilo que é. Se isso me for tirado, ainda serei quem sou? Essa é a pergunta que guia o sábio. A raiz da ansiedade, o apego ao que é instável,
Apegos são vínculos invisíveis que criamos com o que está fora de nós. E quanto mais fortes esses vínculos, mais vulnerável se torna a nossa paz. Porque tudo que está fora, por mais valioso que pareça, é impermanente. Nada escapa ao tempo. Pessoas mudam, o corpo envelhece, dinheiro acaba, o mundo gira. Mas se sua identidade estiver amarrada a essas coisas, você gira junto com elas. Você se perde nelas. Desapegar não é abandonar, é se libertar. O desapego estoico não é frieza, indiferença ou negação do afeto. É o oposto disso. É amar sem depender. É aproveitar sem se aprisionar. É estar por inteiro, mas nunca escravizado. Epicteto ensinava que devemos lidar com os bens e as pessoas como um viajante que se hospeda numa casa por um tempo. Aproveita a estadia, cuida bem, mas sabe que uma hora terá que partir. O que é seu, ninguém pode tirar. A filosofia estoica nos lembra que tudo o que realmente é seu está dentro. Seu caráter, sua coragem, sua integridade, sua capacidade de escolher o bem, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Isso não pode ser comprado, não pode ser roubado. E por isso, é o único tipo de riqueza que vale cultivar. Ao praticar o desapego, você não perde o que tem. Você ganha o que ninguém pode tirar. Independência emocional. Conclusão do princípio. Praticar o desapego é se lembrar, todos os dias, que tudo o que é externo é temporário. É viver com gratidão, mas sem ilusão. É estar pronto para amar, mas também para deixar ir. Porque o verdadeiro estoico não é frio, é livre. E a liberdade mais poderosa não é dizer "isso é meu", é poder dizer com serenidade: "se isso se for, ainda serei inteiro". 5. Fortaleça a razão. A mente ansiosa é um campo de batalha entre emoção e razão. Em momentos de medo, raiva, angústia ou desespero, é comum sentir-se dominado por impulsos, como se eles tivessem mais autoridade que a própria realidade. Mas os estoicos ensinam uma verdade simples e poderosa. A emoção não deve ser destruída, deve ser governada. Quando as emoções gritam, a razão não deve silenciar. Ela deve sussurrar com firmeza. Razão, a bússola do sábio. Para o estoicismo, a razão é o maior dom humano. É aquilo que nos diferencia dos animais. É o que nos permite não apenas sentir, mas avaliar o que sentimos. E essa capacidade de examinar as emoções é o primeiro passo para dominá-las. A razão não serve para apagar a emoção, mas para perguntar com calma e lucidez: isso que estou sentindo é justo? Essa reação é proporcional ao fato? Essa emoção me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Essa reflexão constante é o que transforma o caos interno em clareza. Não negue o que sente, eduque o que sente. Negar emoções é se tornar frio, ceder a elas é se tornar instável. O estoico escolhe o meio termo, educar. Ele reconhece o medo, mas não age com base nele. Reconhece a raiva, mas não permite que ela dite seu comportamento. Sente tudo, mas responde com consciência. Como dizia Sêneca, aquele que é dominado pela emoção deixa de ser senhor de si. A razão, nesse contexto, é o governante interno. E quando ela está fortalecida, nenhuma emoção é capaz de tomar o trono da sua mente. Treinar a razão é um exercício diário. A razão não se fortalece em momentos fáceis. Ela cresce quando você se recusa a agir no calor do impulso, quando respira fundo antes de responder, quando reflete antes de reagir. É um treino. Como o corpo, a mente também se fortalece com repetição. E cada vez que você escolhe a razão diante do caos, ela se torna mais firme, mais clara, mais confiável. Conclusão do princípio. Fortalecer a razão é o caminho mais seguro para viver com equilíbrio. É você aprendendo a ser o capitão da sua alma, mesmo quando as águas estão agitadas. É confiar que, por mais intensas que sejam as emoções, você tem algo mais forte dentro de si. A capacidade de escolher com sabedoria. No fim, a razão não silencia o coração. Ela apenas garante que você não se perca dentro dele. E é nessa harmonia entre sentir e pensar que nasce a paz, que o estoico cultiva todos os dias. 6. Crie rotinas e rituais de estabilidade. A ansiedade é filha do imprevisível. Ela se alimenta da incerteza, do caos e da desorganização.
Por isso, uma mente ansiosa anseia por controle, mas busca esse controle no lugar errado, no mundo exterior. O estoicismo ensina o oposto. Para acalmar a mente, crie ordem dentro de si. E o caminho mais eficaz para isso está em algo simples e subestimado: rotinas e rituais diários. A ordem externa acalma o caos interno. A mente ansiosa teme o que foge ao controle. Mas o dia a dia não precisa ser uma sequência de imprevistos. Pequenas estruturas conscientes, como acordar no mesmo horário, escrever, respirar, refletir, meditar, caminhar, criam pontos de apoio na sua jornada. Esses hábitos não servem apenas para organizar o dia, mas para enraizar a mente no presente e oferecer segurança emocional em meio à instabilidade do mundo. Marco Aurélio e o ritual da escrita. Marco Aurélio, imperador romano e ícone do estoicismo, escreveu diariamente suas reflexões, dúvidas, dores e princípios, não para impressionar, mas para lembrar a si mesmo de quem queria ser. Esse hábito não era vaidade, era disciplina espiritual. Era seu ritual de reconexão com a razão, a virtude e o controle interno. Em tempos de guerra, tensão política e tragédias pessoais, ele encontrava firmeza justamente nesse hábito silencioso. Refletir antes de reagir. Rotina não é rigidez, é liberdade. Muitos confundem rotina com aprisionamento. Mas no estoicismo, rotina é um ato de libertação. Porque quem tem estrutura interna não é escravo das circunstâncias. Quem tem rituais saudáveis não precisa depender da motivação ou do acaso. Ele simplesmente faz o que precisa ser feito, com clareza e consistência. Sêneca dizia: a alma precisa de hábitos regulares, assim como o corpo precisa de treino. Rituais, âncoras da presença. Criar rituais é mais do que repetir ações. É transformar o cotidiano em prática filosófica. É usar o ato de beber água, respirar fundo, fazer silêncio ou escrever uma linha como um lembrete de que você está vivo, presente e no comando. Quando a mente sabe o que esperar, ela se acalma. E quando os dias têm ordem, mesmo o inesperado se torna menos assustador. Conclusão do princípio: criar rotinas e rituais não é um capricho. É um gesto de cuidado com a sua própria mente. É você se antecipando ao caos com firmeza. É transformar o comum em sagrado. E reconhecer que a verdadeira liberdade não nasce da desordem, mas da disciplina que você escolhe manter, mesmo quando ninguém está vendo. No estoicismo, essa disciplina silenciosa não é rigidez, é poder, é autocontrole em movimento. E no fim das contas, é ela que permite a sua mente respirar, ao seu espírito florescer e a sua ansiedade se dissolver pouco a pouco em paz. 7. Enfrente os medos com exposição gradual. No estoicismo, medo não é fraqueza. É apenas um sinal de que existe algo que precisa ser compreendido e enfrentado com consciência. Ao contrário do impulso moderno de fugir, evitar ou anestesiar o que nos assusta, os estoicos ensinam que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a disposição de encará-lo, passo a passo. O que te assusta deve ser enfrentado, ensinava Sêneca, não para destruir você, mas para te fortalecer. O medo como mestre, não como inimigo. A ansiedade, muitas vezes, se disfarça de medo. Medo do fracasso, medo do julgamento, medo de perder, medo de não ser suficiente. Mas o estoico sabe que fugir do medo não o elimina, o alimenta. Cada vez que você evita o desconforto, a mente aprende. Isso é perigoso, melhor não tentar. E assim, o medo se expande, cria raízes e se torna um muro. Mas ao se aproximar do medo, mesmo com tremor, você começa a perceber: ele não é tão poderoso quanto parecia. A coragem é construída, não concedida. Você não precisa, e nem deve, tentar vencer tudo de uma vez. O estoicismo ensina a força da exposição gradual. Um passo por dia, uma conversa difícil por semana. Um enfrentamento pequeno, mas firme por vez. Assim como o corpo se fortalece com repetições, a coragem também cresce com a prática constante da superação. Não do impossível, mas do desconfortável. O progresso está no contato frequente com o medo. A filosofia estoica não propõe a negação da dor,
mas o cultivo da resiliência através do contato intencional e consciente com aquilo que antes te paralisava. Marco Aurélio dizia: o que impede a ação, promove a ação. O obstáculo torna-se o caminho. Essa é a alma do estoicismo. Usar o medo como material de construção. Não fugir da dor, mas atravessá-la com propósito. Não evitar o desafio, mas usá-lo como arena de crescimento. A exposição gradual ensina confiança real. Quando você enfrenta o medo de forma consciente, você começa a reconstruir sua relação com ele. Você percebe que pode falhar e ainda assim sobreviver. Que pode se expor e ainda assim se manter de pé. Que pode tremer e ainda assim continuar andando. A confiança verdadeira não vem da ausência de quedas, mas da certeza de que você consegue se levantar quantas vezes for preciso. Conclusão do princípio. Enfrentar os medos com exposição gradual é um ato de coragem silenciosa. É sair do ciclo da paralisia e entrar no caminho do progresso. É entender que o medo é apenas um limite provisório e que cada passo, por menor que pareça, amplia seu território interno de liberdade. O estoico não espera se sentir pronto. Ele caminha mesmo com o coração acelerado, sabendo que a verdadeira força não nasce do conforto, mas da prática diária de enfrentar o que antes o fazia recuar. No fim, não é sobre eliminar o medo, é sobre viver acima dele. 8. Pratique a visualização negativa. À primeira vista, a prática da visualização negativa pode parecer sombria ou até mesmo cruel. Afinal, quem em sã consciência contemplaria deliberadamente a perda de um ente querido, o fracasso de um plano ou a chegada de uma tragédia? Mas para os estoicos, isso não é pessimismo. É preparação emocional. É sabedoria prática diante da impermanência da vida. Epicteto ensinava: quando abraçar seu filho, pense que ele pode morrer. Não como uma maldição, mas como um lembrete da fragilidade da existência e, portanto, da urgência em valorizar o presente. O que é visualização negativa? É o exercício de imaginar conscientemente a perda de algo que você ama ou valoriza. Não para sofrer de forma antecipada, mas para quebrar a ilusão da permanência, reduzir o impacto emocional do inesperado e fortalecer a mente para lidar com o pior sem se desestruturar. Esse exercício é chamado de premeditatio malorum, a antecipação do mal. É uma prática estoica antiga que torna a alma mais preparada, mais presente e mais grata. Por que visualizar o pior ajuda a viver melhor? Porque a maioria das dores humanas nasce da surpresa, a perda inesperada, o fim repentino, a decepção não imaginada. Quando você se permite imaginar que tudo o que ama pode desaparecer, você começa a viver com mais presença e menos apego. Começa a enxergar cada momento como algo precioso e não garantido. A visualização negativa, longe de ser morbidez, é uma forma de iluminar a vida com lucidez. Exercício estoico diário. Os estoicos praticavam esse tipo de reflexão todas as manhãs ou noites. Ao acordar, se perguntavam: se este conteúdo fez sentido para você? Ao deitar, revisavam o dia com a consciência de que nada é eterno. Esse hábito não os tornava frios, mas fortes. E mais do que isso, os tornava profundamente gratos. Porque quem contempla a morte aprende a valorizar cada instante da vida. Quem contempla a perda aprende a amar sem tomar nada por garantido. Quem contempla o fim aprende a não desperdiçar o meio. Liberdade através da aceitação. Ao imaginar o pior, você se liberta da ilusão de controle e, paradoxalmente, se torna mais livre e mais calmo. Porque se o pior acontecer, você já o enfrentou, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E se ele não acontecer, você viveu com mais consciência. Esse é o coração da prática. Antecipe a perda, não para sofrer, mas para amar com mais inteireza. Visualize o fim, não para viver com medo, mas para viver com propósito. Conclusão do princípio. A visualização negativa não é sobre desejar o pior, é sobre estar preparado para ele e grato enquanto ele não chega. É um exercício de fortaleza e gratidão ao mesmo tempo. É você dizendo à vida: se algo me for tirado, eu saberei lidar. Mas enquanto o tenho, o honrarei como se fosse pela última vez.
No fim, essa prática não endurece o coração. Ela o amolece com sabedoria e transforma cada instante ordinário em algo extraordinariamente valioso. 9. Cultive a virtude, não a perfeição. A ansiedade frequentemente nasce de uma fonte disfarçada, a necessidade de ser perfeito. Perfeito no que faz. Perfeito para os outros. Perfeito em resultados, atitudes e aparência. É uma pressão silenciosa, mas devastadora. Ela nos convence de que só seremos dignos de paz quando tudo estiver sob controle e sem falhas. Mas os estoicos ensinavam o oposto. A paz não nasce da perfeição, ela nasce da virtude. Perfeição é ilusão, virtude é escolha. O desejo pela perfeição é insaciável, porque está sempre fora do nosso alcance. É uma tentativa de controlar o incontrolável. O julgamento alheio, o acaso, os erros, os imprevistos da vida. O estoico não persegue o impossível. Ele foca no que está ao seu alcance, a prática diária da virtude. Sêneca dizia: a verdadeira grandeza está em ser melhor, não em ser perfeito. Virtude é uma decisão constante de viver com integridade, mesmo em cenários imperfeitos. Isso sim depende de você. Virtude como centro de estabilidade. Para o estoico, cultivar a virtude é viver segundo a natureza racional e moral do ser humano. É agir de forma justa, corajosa, moderada e sábia, independente das circunstâncias externas. Quando tudo ao redor está desmoronando, o que mantém o estoico de pé não é o controle do mundo, é o domínio de si. Virtude é o alicerce. Tudo o que pode ser perdido, status, elogios, bens, é superficial. Mas o caráter, uma vez fortalecido, é inabalável. Quais são as virtudes estoicas? As 4 virtudes cardeais do estoicismo são: sabedoria, julgar corretamente e pensar com clareza; coragem, agir apesar do medo; justiça, fazer o que é certo mesmo quando não é fácil; temperança, saber se conter, agir com equilíbrio. O estoico não exige perfeição de si mesmo. Ele exige compromisso com o que é certo. Virtude é poder silencioso. Você pode falhar em um projeto. Você pode ser criticado, rejeitado e ignorado. Mas se você foi honesto, prudente, justo e corajoso, você venceu. Porque o valor da sua vida não está nos aplausos. Está na coerência entre quem você é e o que você faz. Conclusão do princípio: perseguir a perfeição é se perder em ansiedade, culpa e frustração. Mas cultivar a virtude é escolher um caminho de força, liberdade e verdade. No estoicismo, não se busca ser admirado. Busca-se ser íntegro. Não se tenta ser infalível. Tenta-se ser justo, mesmo quando falha. E essa diferença muda tudo. Porque enquanto a perfeição é uma prisão, a virtude é um refúgio. No fim, a pergunta não é: fui perfeito hoje? Mas sim: fui corajoso, justo, autocontrolado e verdadeiro com meus princípios? Se sim, você já está no caminho do sábio. E onde há virtude, há paz, mesmo que o mundo ao redor esteja em ruínas. 10. Memento mori. Lembre-se da morte. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não como um pensamento mórbido, mas como uma chave para a liberdade interior. A filosofia estoica via na lembrança da morte uma ferramenta de transformação. Não para gerar medo, mas para dissolver a ilusão da eternidade. Quando você encara a finitude com serenidade, algo muda. A ansiedade perde seu domínio. Porque muito da angústia nasce da falsa crença de que temos tempo de sobra para corrigir, para amar, para começar a viver de verdade. A consciência da morte nos puxa de volta ao agora, nos força a cortar o desnecessário, nos ensina a valorizar o essencial. Quando você se lembra que pode não haver um depois, você para de adiar quem realmente é. Marco Aurélio escreveu: você poderia deixar a vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Ao aceitar a brevidade da existência, você começa a escolher com mais lucidez. Amar sem orgulho, viver com presença, trabalhar com propósito, desfrutar sem apego. A morte, longe de ser o fim, torna-se um mestre. Ela dá urgência à vida. Ela limpa o olhar. Ela lembra o que importa. Memento mori não é sobre temer o fim. É sobre viver com a coragem de quem sabe que ele virá. E mesmo assim, escolhe viver com verdade. Em conclusão inspiradora:
A ansiedade quer te prender em futuros que talvez nunca existam. O estoicismo te chama de volta para o presente, para aquilo que você pode ser hoje. Você não precisa controlar tudo, só precisa se controlar. Não precisa prever o amanhã, só precisa viver o agora. E quando sua mente te arrastar para o caos, lembre-se, o sábio não vive sem medo. Ele apenas aprendeu a não ser guiado por ele. Você tem as chaves, use-as e reencontre a paz que nunca saiu de dentro de você. Se esse vídeo falou com a sua alma, deixe seu like, se inscreva no canal A Voz do Sábio e compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo ensinamento. Até lá, viva com razão, coragem e presença.